Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui à nossa aula 18 do mini curso de Direito das Sucessões. Hoje a gente vai falar sobre legados. Eu vou dividir essa aula de legados em duas partes. Hoje eu vou falar sobre as disposições gerais sobre os legados e na próxima aula a gente vai falar sobre especificidade sobre os legados. Vamos lá? Bom pessoal, então nós vamos falar aqui, comentar sobre os artigos 1912 a 1922 que tratam das disposições gerais sobre legados. O que são legados? Legados são bens perfeitamente individualizados, identificados, que o testador pode deixar para alguém no seu testamento. Ou seja, não é uma cota da herança, não é uma parte, um percentual da herança, e sim um bem identificado. Por exemplo, deixo para Maria o meu apartamento no Guarujá, localizado na rua X, apartamento Y. Isso é um legado. Então, o legado é diferente da herança, porque a herança é uma cota à parte, o legado é um bem. Então, isso pode acontecer de você deixar esse bem para essa pessoa, quando o testamento for aberto, esse bem não existir mais no patrimônio do testador, e aí o legado não pode ser entregue, ou seja, caduca o legado. Então, algumas especificidades aqui a gente vai falar, melhor dizendo, generalidades, especificidades, vamos trabalhar na próxima aula. O 1912 diz que é ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão, que eu acabei de falar. Então você vendeu o imóvel que você pretendia dar para o João, ou para Maria, seu testamento já foi escrito e você deixou. Ora, se o imóvel não está mais no seu patrimônio, infelizmente o legatário não receberá o legado. Então é uma coisa incerta, né? Existe uma condição suspensiva, ou seja, se existir o bem no momento da transferência via testamento, a pessoa recebe o legado. Se não existir, paciência, caduca o legado. O 1913 diz assim: se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou legado. Então essa transmissão do legado também pode indicar renúncia da herança, porque o legado, embora não seja uma cota à parte da herança, ele faz parte de todo o conjunto de bens. Então se a pessoa não recebe ou transmite a terceiro, isso implica em renúncia. É um caso específico para legados. Então a renúncia, como a gente conhece, não pode ser feito de forma tácita, tem que ser solene. Entretanto, na questão do legado, ao não aceitar ou entregar o legado para a terceira pessoa, implica naquela renúncia que nós falamos algumas aulas atrás, que é a renúncia translativa. Eu não recebo, mas o fulano recebe. Nós temos também aqui a questão do gênero, 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que se tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Então, vale a questão da coisa incerta. Então, se você ficou de entregar como legado, sei lá, 20 sacas X de feijão, essas 20 sacas podem ser adquiridas no mercado com o dinheiro do espólio, e aí o legado poderá ser cumprido. Então, existe legado fixado pelo gênero e quantidade? Sim. É possível que exista também, e aí basta que o espólio adquira esses bens para serem entregues diretamente ao legado. O que mais que é interessante sobre disposições gerais, né? 1917, uma coisa interessante: o legado de coisa que deve encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. Então você diz, ficará para o João as porcelanas que estão localizadas na fazenda X. Então as porcelanas que estiverem na fazenda X serão entregues como legado. Então eu não preciso individualizar se eu indicar exatamente onde elas estão inseridas, onde elas estão localizadas. O que mais que é importante? É possível dar um legado de crédito, indicando quem é a pessoa que deve para o testador, e aí passaremos a ter essa figura do devedor pagando diretamente ao legatário assim que ocorre o falecimento. Legado de alimentos é possível também. Você pode deixar como sustento de uma pessoa por X tempo valores que estejam no espólio. Então é possível fixar legado de alimentos. Também é possível de acordo com o artigo 1920. 1921 fala do legado de usufruto, também é possível. Se for deixado um bem em usufruto do legatário e não tiver um prazo para o término desse usufruto, vale a regra geral do usufruto, que é vitalício. Então fica entregue para o legatário esse bem a título de usufruto vitalício, se não houver prazo marcado no testamento. As benfeitorias não se incluem no legado, elas são em apartado. Então, se é deixado um bem para um legatário e existem benfeitorias a serem entregues para pessoas que fizeram essas benfeitorias terão que ser pagas a terceiros que as realizaram.
O que mais? Basicamente, essas são as generalidades sobre o legado. Então, é possível deixar legado de crédito, de alimentos, de usufruto, de coisa incerta. Então, o legado ele abrange praticamente qualquer coisa que pode ser negociada pode ser colocada como legado. As especificidades com relação ao legado, quando que ele caduca, quando que a pessoa não pode receber o legado, nós vamos tratar no nosso próximo encontro, porque aí a gente vai falar sobre esses detalhes a respeito do legado e do legatário também, quem pode ser legatário e quem não pode ser legatário. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui embaixo, não deixe de acompanhar o nosso canal, nossos vídeos, todos os dias vídeos novos aqui no Direito com Elas. Estamos aí tentando divulgar o máximo para aumentarmos o nosso número de inscritos, querendo chegar então no fim do ano aos 4.000 inscritos. Aliás, nós já chegamos aos 4.000 inscritos, se não me engano, mas nós estamos pleiteando chegar acima dos 4.000 inscritos, rumo aos 5.000 inscritos. Combinado, pessoal? Então a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá.